Bem-vindo, bem-vinda ao canal do NUPEC. Hoje tenho o prazer de entrevistar o professor Gazi Andraus. Professor, é um prazer tê-lo conosco aqui no NUPEC. O senhor que é um ícone aí das fanzines e das HQs. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Nathaniel, e obrigado ao convite, né? O Bruno me fez esse convite também, que é da equipe de vocês, né? E agradeço bastante. É um bom momento também de se divulgar e de se propagar essa importância dos fanzines, né? Então, fico contente por poder fazer essa amostragem e esse diálogo com vocês da universidade também. O mesmo percurso que levou os quadrinhos a serem reconhecidos, graças à ampliação do número de pesquisadores, e dentre os quais muitos vieram do amadorismo dos quadrinhos, como eu, Edgar Franco, o próprio Henrique Magalhães, que é o editor do site Marca de Fantasia, enquanto havia outros que eram apenas pesquisadores, como o Valdomiro Vergueiro, a Sônia Luitem, o Antônio Luiz Caim, mas essa mistura dos dois e essa amplificação fizeram com que o meio acadêmico e as universidades tomassem mais cuidado com as críticas e fossem levados a perceber essa importância, já que quem estava ali desenvolvendo essa qualidade e essa perspectiva dos quadrinhos como valorosos eram seus pares, né? No fanzinato está acontecendo algo parecido. Tem algumas diferenças, porque o fanzinato ele não chegou tendo preconceito, já que ele chegou sem o conhecimento de que ele existia. É uma diferença interessante. Os quadrinhos existiam, né? Oficialmente desde o final do século retrasado. Jornais, revistas, né? E aí foram sendo oficialmente, né, impressos e foram sendo reconhecidos até a década de 50, quando teve o problema com o psiquiatra Wertham, que deflagrou essa perseguição aos quadrinhos. Mas, bom, enfim, eles estão sendo retomados. O fanzinato existe oficialmente falando, desde a década de 30, 1929 e 30, quando os fãs da literatura de ficção científica escreviam seus contos e trocavam informações entre eles, criando seus boletins, que não tinham nome. Não eram nem os fanzines, nem as fanzines. Em 1940, batizaram esses boletins extraoficiais que eram feitos por fãs de fanzines. E aí, na década de 60, eles se propagaram pelo mundo graças ao punk rock, que divulgava seus shows e eventos através de cartazes e fanzines, e do rock também, e do quadrinho underground, por exemplo, com Robert Crumb e o pessoal que era underground norte-americano também, que fazia os seus quadrinhos e vendia de mão em mão nos teatros, cinemas, etc. Né? Esse período, no Brasil, em 1965, inclusive, o Edson Rontani fazia fanzine sem saber que o nome era fanzine, porque não havia internet, então a comunicação era por correio. Apesar do nome existir desde a década de 40, ele fazia sem saber que eram os fanzines que ele fazia. Em 1965, que era o Ficção. Era um fanzine em A4 feito em mimeógrafo, né? Sobre ficção científica e quadrinhos. Então, o fanzine ele não existe oficialmente, porque ele não visa lucro e ele não está inserido no mercado oficial de venda. Não tem um registro oficial para ser comercializado. Por isso que o fanzine também pirateia bastante. Por essa não existência por essa existência extraoficial, a maior parte das pessoas desconhece o fanzinato. E aí eles começaram enfim, veio a internet e sugeriu-se que eles diminuiriam a sua divulgação em papel, iriam mais para o PDF, para a internet, e sumiriam aos poucos, como sugeriu-se que os livros também teriam esse rumo, e ainda não tiveram, embora, obviamente, os jornais físicos estão cada vez mais escassos, né? Mas o fanzine, ele singrou esse caminho e começou a voltar com força. E aí, atrelado a esse retorno ao papel, ele começou a, entre aspas, invadir o ensino. Eu vou dizer invadir pela premência e
pela própria natureza do fanzine, que ele não é oficial, então ele faz uma invasão, digamos assim, né? E essa invasão não é violenta, é uma invasão cultural, é uma invasão não também uma invasão, enfim, de impor sua cultura, não uma invasão hegemônica, não é nada disso. Ele começou a penetrar porque professores como eu, como Denilson Reis, que é do Rio Grande do Sul, professores escolares, inclusive, começaram a utilizar os fanzines em sala de aula aos poucos, fazendo esse reconhecimento e tornando-os pouco a pouco conhecidos. Ao mesmo tempo que as universidades começaram a ter pesquisadores como eu e outros que também, após ingressarmos com os quadrinhos, começamos a ingressar também com força com os fanzines, né? Então, eles têm esse valor, eles passaram a ter uma valorização no ensino escolar, das faculdades, das universidades, porque eles não tiveram um preconceito anterior, já que eles entraram sendo novidade, digamos assim, entre aspas, né? Embora eles já existissem. E que novidades são essas? Apesar de ter havido algum outro preconceito, me lembro agora, me recordo vagamente assim, mas uma das cartas que saíram no QI, que é um fanzine de divulgação de quadrinhos independentes do Edgar Guimarães, um dos maiores fanzineiros do Brasil, professor de engenharia com mestrado no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Você vê as especialidades de cada fanzineiro, elas são atinentes às suas áreas, né? E o fanzineiro, ele é fanzineiro por hobby, mas não é um hobby apenas de passatempo, é um hobby importante, somado à sua própria vida cultural, intelectiva e até profissional, embora não seja uma profissão fanzine, né? Mas, voltando e continuando a explicação, eles começaram a ser utilizados aos poucos na escola e nas faculdades, porque começaram a ser percebidos como uma ferramenta interessante e distinta do padrão didático, que não é tão didático assim, em que o professor fala, explica, coloca na lousa e os alunos copiam e tem que decorar para a prova. Ele não é bem assim. Tanto que o Renato Donizete, o autor do fanzine Aviso Final, ele desenvolveu pequenos fanzines como pequenas apostilas que ele aplica aos alunos na área de educação física, na qual ele é professor escolar. Ele fez até um livro sobre isso. Então, o ensino começou a receber os fanzines meio à força, entre aspas, sem perceber essa invasão. Recebendo essa invasão como algo útil. Porque, como eles não conheciam, eles ficaram curiosos, já que atiçavam e deixavam os alunos com mais vontade de criar e de estudar, né? Então tem todo esse percurso para chegar, por exemplo, na pós-graduação. O Elídio dos Santos Neto, um professor pesquisador já falecido, amigo de da maioria dos que fazem quadrinhos poéticos, inclusive, ele chegou a fazer também, ele me convidou na época, há uns 8, 10 anos atrás, eu não me recordo muito bem, porque ele já faleceu há alguns anos, ele me convidou para auxiliá-lo num curso de pós-graduação, de mestrado na área de educação, de pedagogia, onde eles estudavam na área da pedagogia também teóricos em relação ao autoconhecimento, né? Para aprimorar o próprio professorado, para que o autoconhecimento é útil em todas as áreas. E aí ele sabendo dos quadrinhos e dos fanzines, ele me chamou para a ideia que ele teve de criar os biographic zines, que seriam os zines biográficos para ele aplicar para a turma de pós-graduação. Deu muito certo, eu auxiliei ele na teoria dos fanzines, e no fim as alunas, só tinha alunas, mas podia ter alunos também, de mestrado, eu e ele também, e a esposa dele, que também lecionava lá, criamos cada um seu biographic zine, e no final, na aula final, a particularidade, a troca de fanzines. Cada um fez um número equivalente, 13 ou 14 fanzines, para fazer uma troca. Qual é o mote principal do fanzine? Bom, vou dar uma de acadêmico, não é o principal, né? Tem um objetivo principal e os secundários. O objetivo principal é a autopublicação, o do it yourself, DIY,
a pessoa fazer por si mesma o que ela quer fazer, né? Quais são os secundários? São vários, né? Mas vamos lá. Por não visar lucro, a fraternidade, a troca de ideias, o escambo de ideias e também da expressividade artística de cada um. Eu faço quadrinhos, outro faz poesia, vamos trocar para ver como é que é isso. Antes da internet, a gente fazia os fanzines ou participava de fanzines via correio. E aí o fã editor mandava uma cópia para quem participasse do fanzine dele. E se eu fizesse o meu apenas, eu mandava e ele mandava o dele. E assim, esse mote principal da fraternidade sem visar lucro e sem concorrência é um dos principais objetivos do fanzinato, porque ele deflagra e ele faz com que o cérebro do ser humano desenvolva essa fraternidade, porque nós estamos tão arraigados num sistema econômico de lucro que a gente não percebe outras nuances. O fanzine, ele propicia isso. E o ensino escolar, por ele ter estado tão engessado em um sistema acadêmico que não encontrava, digamos assim, um equilíbrio entre a didática, que não era bem didática, com a parte prática, havia essa cisão. O fanzine parece que ele traz os dois, porque você pode trabalhar o didático, como o Renato Donizete fazia no seu fanzine, ou faz nos seus fanzines, que são mini apostilas, aplicando teorias, e a parte em que os alunos leem e refazem com fanzines, se for o caso, ou com quadrinhos, os aspectos apreendidos daquilo de uma forma até prática, porque eles trabalham o processo criativo na elaboração e na reelaboração dos fanzines. Eu acho que eu consegui dar uma geral aqui do potencial dos fanzines, porque eles, não sendo oficiais, eles estão sendo integrados ao ensino acadêmico como uma possibilidade do professorado perceber que aquilo instiga os alunos. Enfim, no geral, né, é isso. O fanzine, ele é importante porque, principalmente, ele traz em paralelo, pois paratópico não oficial, aquilo que o ser humano precisa fazer, mas que não faz, dadas as diretrizes que as sociedades desenvolveram no sistema econômico-financeiro. As diretrizes são aquelas. Se você sai delas, você não recebe adendos, você não recebe lucro, você não recebe dinheiro, né? E aí, você não recebendo isso, você não permite, você cerceia o processo criativo de muita gente. Por exemplo, eu, você, qualquer um que quisermos fazer um livro, uma revista, teria que passar por uma editora ou por um editor, né, dessa editora, ou por enfim, por um grupo lá que analisaria para ver se aquilo é pertinente, se aquilo pode ou não ser editado um dia para você receber adendos daquilo. O fanzinato elimina todo esse trajeto e você faz o seu do it yourself e expõe ele ao mundo em troca de receber outros, amplificando o leque de reconhecimento, de informações e de fraternidade e amizade. Então, tudo isso é possibilitado por um exemplo prático que se figurou no fanzine, que poderia ser uma outra coisa qualquer, né? Mas tanto é que ele não existia nem mesmo a palavra, né? Então ele é todo recriado como uma premência da mente humana de fazer de trazer alento e de amplificar aquilo que está cerceado e que barra o seu processo individual, coletivo, criativo, cultural, pelo próprio sistema que o ser humano criou e desenvolveu à revelia de sua própria mente, que é dual, sistêmica, criativa e que está sendo cerceada. Eu acho que aí eu posso expor nesse final toda a importância do fanzinato e do processo criativo que é aleijado no sistema econômico e no sistema educacional que prevê um econômico futuro para a sociedade, né? Acho que por aí eu acho que finalizo legal. O quadrinho também faz isso, né? Mas o fanzine, ele também abarca o quadrinho como uma revista passível, paratópica e não também sujeita aos ditames de uma editora. É como se ela fosse uma rede, né? É um conhecimento compartilhado. Eu compartilho o meu conhecimento com o senhor devolve aquele conhecimento e vai criando uma rede
é como se fosse como o senhor disse, né? É um grupo de amizade que vai se formando e vai enriquecendo isso daí.